volta, porque hoje, assim como todos os domingos, às 9h30 da manhã, pontualmente, nós temos o quê? Reino Kids Play! Tudo bem, pessoal? E agora, hoje, nesse domingo super animado, quero dizer que esse domingo, especialmente, eu estou muito feliz. Porque, né? Imaginem só o porquê. Será que você tem alguma ideia? Não dá pra saber, né? Como é que vocês vão adivinhar o porquê que eu tô feliz? Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz porque hoje à noite vão voltar os nossos cultos presenciais. Nossa, vai ser muito legal poder ver as pessoas. Eu tô com tanta saudade. Claro que a gente sabe que ainda não dá pra abraçar, não dá pra ter muito contato físico, mas só de ver a gente vai ficar, ó, muito feliz. Então, logo sabendo que nós estamos muito felizes por isso, graças a Deus por isso, nós vamos começar a nossa EBD de hoje, o nosso Reino Kids Play. E é claro que, como sempre, para nós começarmos, o que a gente faz primeiro, crianças? Que a gente sempre faz antes de tudo, que é algo muito importante, que eu tenho certeza que se você não aprendeu, eu vou dar um puxão de orelha em você. O que será que é? Oração, claro, falar com o Papai do Céu, falar com Deus, que é muito bom. Então vamos orar agora? Feche seus olhinhos aí onde você está e nós vamos orar agora. Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, Deus. Muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque nós podemos estar aqui nesse Reino Kids Play, nós poderemos estar à noite, meu Deus, tendo culto, e nós queremos te agradecer por esses momentos que nós vamos ter aqui, que nós possamos aprender mais da tua palavra e colocar tudo que a gente tem aprendido em prática, Senhor. Nos ajude, meu Deus, a sermos crianças obedientes e que praticam a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém! Bom, e como vocês já sabem, é claro que nós estamos com o nosso super tema da nossa super série, que é o quê? Heróis da Fé, muito bem! E hoje, assim como nas outras semanas também, nas semanas passadas, nós vamos ter mais um herói da fé, um herói misterioso. Quem será que é o nosso herói da fé dessa semana, hein? Você já deve estar curioso, né? Para tentar adivinhar qual será o nosso herói da fé. O nosso herói da Bíblia, que a gente lembra que não são super-heróis com superpoderes que não fazem nada de errado. São pessoas assim como nós, mas que são exemplos de fé pra gente. Então, claro que antes de eu dizer qual será o nosso herói de hoje, eu vou deixar vocês curtir a nossa super mega hiper primeira música. Então, se anima, tira aquela preguiça e bora lá pra nossa primeira música! Muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça, dá uma rodadinha. Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça, dá uma rodadinha, dá um pulinho e bate as mãos, diga amém. E acabou. Muito bem, pessoal, e agora que vocês curtiram a nossa primeira música, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam animados, porque nós vamos ter muita coisa legal ainda no nosso Reino Kids Play de hoje. E é claro que antes de nós curtirmos a nossa segunda música, quem que lembra da nossa super amiga Manuzinha? A Manuzinha tá aqui de volta, porque a Manuzinha ajuda muito a gente, sabe? A pensar sobre as coisas da vida, a pensar sobre como reagir em algumas situações. Se a gente reage de uma maneira, positiva, né, Manu? Ou se de uma maneira negativa. Se a gente reage obedecendo a Deus ou não obedecendo a Deus, não é verdade, Manuzinha? Pronto, então,
Manuzinha, você lembra que você queria contar uma coisa pra eles? Você quer que eu conte? É? Então tá bom. Então eu vou contar pra vocês. Senta aqui, Manuzinha. Bom, o que aconteceu, né? Que a Manu estava me contando aqui. O que aconteceu foi que esses dias a Manu, assim como ela está estudando, assim como vocês, todas as crianças, e o que aconteceu? Ela ia ter uma prova. Só que essa prova era uma prova assim, um pouco difícil pra ela, sabe? Tinha algumas coisas que estavam complicadas. Mas a Manu, ela estudou, sabe? Ela estudou, ela se preparou pra prova, ela estava acreditando que ela estava aqui, não é verdade, Manu? Que você estava pronta pra prova. Ela estava acreditando nisso, sabe? Só que quando chegou lá na hora, teve algumas coisas que tinham na prova que a Manu não estava se lembrando, ela não tinha estudado. E se vocês imaginam nessa situação que a gente está vivendo agora, a Manuzinha, ela estava tendo aula à distância, igual vocês. Então ela estava fazendo uma prova na casa dela, não era na escola, né? E ela estava no quartinho dela, fazendo sua prova, não é verdade, Manu? Pronto. E ela viu que quando ela foi fazer a prova, tinha algumas perguntas que estavam um pouco difícil dela responder, mas ela queria muito acertar, sabe? Porque ela não queria que... Imagina a professora ver que ela tirou uma nota ruim e ainda depois contar para os pais dela. Meu Deus do céu, ia ser muito ruim. E aí, como ela estava fazendo essa prova na casa dela, ela se lembrou, assim, que bem do lado de onde ela estava, assim, tinha alguns livros com algumas coisas que ela tinha escrito. E ela sabia que ali tinha a resposta, que se ela quisesse, ela podia dar uma olhadinha ali no livro, para dar uma olhadinha nas respostas. E aí ela pensou, eu acho que se for só uma pergunta que eu olhar a resposta, assim, para eu não errar, na verdade, eu acho que não tem problema, porque eu estudei também, mas é só algumas perguntas que eu não tô sabendo responder muito bem. Eu acho que não vai ter problema se eu olhar no livro. Eu vou só olhar rapidinho e eu respondo e vai estar tudo certo, não vai ter problema nenhum. Mas aí ela ficou pensando, e aí ela veio contar pra mim. E ela ficou pensando e ela me disse, ô tia Mary, o que eu faço agora? Eu preciso responder e eu tenho que tirar uma nota boa, porque senão meus pais vão ficar bravos comigo. O que eu faço? O que você faria se você estivesse no lugar da Manuzinha? O que será que é o certo da Manu se fazer? O que será que Deus espera que ela faça? O que será que a Bíblia diz pra Manu fazer, hein? A gente vai saber daqui a pouco o que foi que a Manuzinha fez. Porque agora, é claro, que a gente vai curtir a nossa segunda música, enquanto a Manu pensa muito bem e ela vai pensando na atitude que ela deveria tomar de acordo com o que Deus espera dela. Então, agora nós vamos curtir a nossa segunda música. Meu papai, sim, você é um homem que tem muita fé. Deixou tudo para trás pra seguir só o caminho que Deus faz. Meu papai, sim, você é um homem que tem muita fé. Deixou tudo para trás pra seguir só o caminho que Deus faz. Papai, sei que sou filho da promessa. Deus quem me deu pra você e deu você pra mim, e deu você pra mim. Eu aprendi a sempre obedecer, mesmo quando não entender. Assim como você segue o caminho de Deus mesmo sem ver. Deus um dia prometeu uma herança bem maior do que em seus sonhos, bem mais que as estrelas que estão no céu. Deus um dia prometeu uma herança bem maior do que em seus sonhos, bem mais que as estrelas que estão no céu. Papai, sei que sou filho da promessa. Deus quem me deu pra você e deu você pra mim.
pessoal, e agora que a gente já curtiu as duas músicas que foram muito legais, eu gostei muito, sabe? Eu gosto muito dessa hora da música, é bom, a gente gosta de cantar, de louvar pro Senhor, e muitas músicas, elas nos animam, algumas delas, elas são um conforto, como se fosse um carinho no nosso coração em alguns momentos difíceis, e eu amo muito as músicas, elas são, ó, muito legais. E as músicas que tem realmente uma letra legal, não é verdade? Porque tem músicas aí que tem umas letras que só Jesus na causa. Difícil, né, galera? Pois é. Mas agora que nós já curtimos as nossas duas músicas, nós vamos finalmente ter o nosso momento da história. Um momento tão esperado e enigmático de nós sabermos quem será o nosso herói da fé dessa semana. Manu? Você quer participar do nosso momento da história dessa semana? Pronto, Manuzinha. Enquanto a gente vai pensando sobre o que você ia fazer, né? O certo a se fazer, o que Deus espera de você, eu vou te contar, e para vocês também, galerinha, uma história que, como a gente sempre diz, está na onde? Na Bíblia. Muito bem. Todas as histórias estão na Bíblia. Lembra que a gente está lendo sobre o livro de Hebreus, no capítulo 11, isso aí. Lá tem todos esses heróis da fé que a gente está falando. Então, se você tiver curiosidade, talvez se você quiser um spoiler do que vai acontecer nas próximas semanas, você pode ler Hebreus 11 e você vai descobrir, né? Se você gosta de spoiler, se não... Então, agora, eu quero contar para vocês e para Manu uma história de um homem que é conhecido, sabe, Manu, parecido com a sua história? Ele é conhecido por ser um homem obediente ao Senhor. Assim como na semana passada a gente aprendeu sobre quem com o tio Cid? Sobre Noé, muito bem. E essa semana nós vamos aprender sobre um homem que também foi obediente. E ele é um homem que ele é muito conhecido, tenho certeza que vocês vão lembrar quando eu disser isso daqui pra vocês. Ele é conhecido como nosso Pai na Fé. Quem será que é? Que nós chamamos de Pai na Fé. Será que você já adivinhou quem que é? Se você não adivinhou, eu vou contar pra você agora. É o nosso Pai na Fé, Abraão. Sim, é sobre Abraão que a gente vai falar hoje, né, Manuzinha? Então, Manu, sabe o que acontece? Vou te contar a história de Abraão. Deixa eu ver se você consegue ficar paradinha. Meu Deus, que menina obediente, ó. Parou certinho, ela tá obediente hoje. Pronto. Então, vamos contar a nossa história de hoje. Tudo começou quando Deus, ele chamou Abraão e ele falou assim: Abraão, eu quero que você saia da sua terra, onde está o seu papai, a sua mamãe, o seu tio, todo mundo tá aí. Eu quero que você saia daí e você vai pegar toda a sua família, os seus servos, porque naquela época eles tinham servos, tinham muito gado, cavalo, jumentinhos, ovelhas. Quero que você pegue todos os seus servos, seus animais, e você vai para uma terra, para um lugar desconhecido, que eu vou te mostrar qual é esse lugar. Mas Deus não falou de imediato qual lugar seria, né? E aí, imagina só você no lugar de Abraão, Deus aparecer para você do nada e falar assim: olha, eu quero que você saia de perto dos seus amigos, da sua família, de todo mundo, porque você vai ir para um lugar que você não sabe qual é, e eu vou te mostrar o lugar que será. Abraão, quando ouviu isso, ele não pensou nem duas vezes. Ele já obedeceu ao Senhor. Ele só obedeceu ao Senhor. E ele falou: tudo bem, Senhor, eu vou te obedecer. E ele foi, e Abraão foi e obedeceu ao Senhor. E algum tempo depois, quando Abraão já tinha obedecido e ele já tinha saído da sua terra, Deus também disse para ele, Deus fez uma promessa muito importante para Abraão. Marca bem isso, guarda na sua cabecinha. Deus disse para Abraão que ele seria pai de muitas e muitas pessoas. Só que tinha um porém em toda essa história. Abraão, ele não tinha nenhum filho ainda. E ele já era um homem de uma certa idade, ele já era um pouco velhinho. E a mulher dele, Sara, também já era um pouco velhinha. E aí, imagina eles velhinhos e Deus chegar e falar assim, Deus chegou e falou assim para eles: Abraão, a sua mulher, ela vai ter um filho e você vai se tornar pai de muitas nações, muitas pessoas, muitas famílias da terra, muitas ainda que vão nascer, elas vão ser abençoadas por você. E
ele simplesmente creu na promessa de Deus. Ele acreditou sem, nem duvidar. E ele foi considerado um homem justo diante de Deus, um homem reto diante de Deus. E então, Abraão, ele acreditou no Senhor, só que passou um pouco de tempo, ele achou que as coisas iam acontecer na hora que ele quisesse, que o filho ia nascer assim, papo, o filho nasceu. Só que não foi bem assim que aconteceu. Passou um tempo ainda, e Abraão foi falar com o Senhor, e ele disse, olha, Senhor, até agora, o Senhor me disse que eu vou ter várias pessoas, né? Várias pessoas serão abençoadas, mas até agora eu não tenho filho. Então, de que me adianta? A única coisa que me sobra é o meu servo, que o nome dele é Eliezer. O meu servo, que se chama Eliezer, ele vai ter que herdar tudo que eu tenho, porque eu não tenho filho, eu não tenho para quem deixar. E Eliezer era um servo dele, que trabalhava para ele. E como ele não tinha nenhum filho, ele falou, bom, tudo que eu herdar, toda a minha terra, minha casa, tudo vai ficar para ele, porque eu não tenho para quem dar. E aí Deus disse, calma aí, Abraão, você vai ter um filho, a Sara vai ter um filho. E desse filho que será, todas as nações serão abençoadas. E aí Abraão, então, ele fez o quê? De novo, ele, acreditou no Senhor, claro, porque ele queria muito ter um filho. E então, depois de algum tempo, de mais um tempo que se passou, porque as coisas, sabe, crianças, não acontecem na hora que a gente quer, elas acontecem no tempo do Senhor. E isso é muito melhor, sabe por quê? Porque o tempo de Deus é perfeito. Ainda que a gente queira muito alguma coisa na hora, o Senhor sabe qual que é o tempo da gente ganhar as coisas, da gente não ganhar, da gente receber um sim e da gente receber um não. Porque Deus é perfeito e Ele sabe tudo e Ele faz tudo que é melhor pra gente. Então pronto, passou um tempo, Sara engravidou e ela teve um filho. O filho que Abraão amava muito, 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 muito. Quem que se lembra o nome do filho de Abraão? Não era esse. Não acredito que vocês erraram. Vou tentar de novo. Qual que era o nome dele? Isaac, exatamente. O nome do filho de Abraão se chamava Isaac. E Abraão, ele estava muito feliz mesmo, porque Deus tinha dado um filho para ele e agora todas as promessas realmente poderiam se cumprir porque ele tinha um filho. Só que o que aconteceu? Um belo dia, Deus chegou em Abraão e falou assim para Abraão. Sabe o que ele falou, Manu? Acredite no que eu vou te dizer. Acredite. Ele falou assim, Abraão, eu quero que você pegue o seu filho que se chama Isaac, o seu único filho, o uniquinho filho que você tem, e você vai sacrificar, você vai pegar esse filho e você vai levar ele até um monte de uma terra que se chama Moriá, e eu vou te dizer qual será o lugar que você vai sacrificar o seu filho para mim. Imagina Abraão nesse momento. Abraão, que queria tanto filho, que amava tanto o filho, o uniquinho filho que ele tinha, só tinha um, o filhinho que ele amava, Isaac. Imagina o coraçãozinho de Abraão, como é que não ficou nessa hora. Mas, sabe o que Abraão fez? Ele podia ter ficado bravo, ele podia ter ficado com raiva, sabe? Eu fico me imaginando no lugar dele. Poderia ter falado, Deus, como assim? O Senhor me prometeu que muitas pessoas iam nascer da minha descendência, muitas pessoas iam ser abençoadas através da minha vida, e como é que agora o Senhor chega e o Senhor pede para eu matar o meu único filho? Como é que vai ser isso, Deus? Como é que vai? Como é? A gente poderia ficar pensando muito essas coisas, mas a Bíblia diz que Abraão fez, nadinha disso. Abraão, ele foi obediente ao Senhor. E no dia seguinte, quando Deus tinha falado com ele, no outro dia depois que Deus falou com ele, ele pegou Isaac, seu filho, pegou as coisas que precisava para montar um altar, e ele pegou seus 2 servos, o seu jumentinho, e ele foi caminhar, e ele foi para o caminho, para o lugar que Deus tinha falado para ele.
E eles fizeram uma viagem de sabe quanto tempo? De 3 dias. 3 dias. Imagina você 3 dias caminhando com o seu filho, sabendo que você estava levando o seu filho para matar ele. Imagina o coraçãozinho de Abraão como não estava apertadinho, muito apertadinho. Imagina só. E então eles foram até o lugar. E no terceiro dia, quando Abraão viu que já estava chegando no lugar que Deus falou que era para ele sacrificar Isaac, ele pegou e falou para os servos dele ficarem ali, os 2 servos com um jumentinho, que ele e Isaac iriam ir, sabe, Manu? Ele e Isaac iriam ir até onde Deus tinha mandado, e eles iam adorar ao Senhor e eles iriam voltar. Preste muita atenção nessa fala de Abraão. Ele em nenhum momento falou que eu vou voltar sozinho. Ele disse que ele iria com Isaac e que ele voltaria com Isaac. Mas Deus tinha pedido para ele matar Isaac. Como é que ia ser essa história? Pois bem, quando eles estavam quase chegando no lugar, enquanto Isaac carregava lá todos os negocinhos para ele montar o altar, porque naquela época eles faziam um altar que era como se fosse essa mesa assim, só que geralmente era ou de palha ou de pedra, e aí colocava o sacrifício, que era algum animal ou alguma pessoa, no caso era um animal geralmente, e aí colocava em cima daquele altar para ser sacrificado. E quando eles estavam no caminho, Isaac olhou para Abraão, para o pai dele, e falou assim: pai, eu tô vendo que as coisas estão todas aqui para a gente montar um altar, mas aonde que está o cordeiro? Aonde que tá o sacrifício? Imagina Abraão. O que Abraão ia responder para o seu filho? Como ele ia olhar para o filho dele, que ele tanto amava, e falar que ele estava indo matar ele? Como que Abraão ia? Imagina que tristeza no coração, que dor no coraçãozinho de Abraão. Mas ele falou assim, com muita fé: meu filho, Deus, sabe, Manu, meu filho, Deus vai providenciar um cordeiro. Deus vai providenciar, ele vai preparar o cordeiro. E assim eles foram. Chegou lá, ele preparou o altar, ele amarrou Isaac, o seu filho, amarrou ele todo assim, colocou ele no altar. E Isaac, quando estava todo amarrado no altar já, quando Abraão pegou uma faca, ele ergueu a faca para sacrificar Isaac, e ele já realmente ia fazer isso. Então o anjo do Senhor lá do céu falou: Abraão, Abraão, não faça isso, Abraão. Eu já entendi, Abraão, que você me ama e que você estava disposto até a matar o seu filho por amor a mim, por amor a Deus, por amor ao meu nome. Então, Abraão, você não precisa fazer isso. Olha ali do seu lado, tinha alguns arbustos, que é aquelas arvorezinhas, aqueles matinhos um pouco grandes. Olha, ali tem um cordeiro, ele está ali preso pelo chifre, então você vai pegar ele e você vai sacrificar no lugar do seu filho. Você não precisa matar o seu filho. E Abraão, ele ficou muito feliz por isso. Imagina, o filhinho dele, o único filho que ele tinha, não ia mais precisar ser morto, porque ele foi fiel, ele foi temente ao Senhor. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele acreditava tanto, mas tanto na promessa de Deus, que ele até pensou assim: olha, se Deus prometeu, ele vai dar um jeito de cumprir. Então, ainda que se eu matar o meu filho, ele pode ressuscitar o meu filho, porque as promessas dele vai se cumprir. E então, dessa forma, Abraão obedeceu ao Senhor e ele foi fiel. E isso, sabe, Manuzinha, é um exemplo tão grande pra gente, porque às vezes a gente deixa coisas tão pequenininhas tomar uma proporção tão grande no nosso coração e tomar o lugar de Deus no nosso coração. A gente precisa amar a Deus em primeiro lugar, igual Abraão fez. Ele amou a Deus mais que o seu filho, porque ele estava disposto a matar o seu filho por Deus. E é isso que Deus pede da gente, sabe, Manu? Que a gente ame a Deus em primeiro lugar. A gente precisa amar a Deus antes do que o nosso pai, antes do que a nossa mãe. A gente precisa amar mais a Deus do que o nosso celular, que a gente tanto ama, não vive sem um tablet, sem qualquer brinquedo que a gente goste tanto. E essas coisas não são pecado, não é pecado você gostar. Mas você não pode amar essas coisas mais do que a Deus. E às vezes, Deus pede para que a gente deixe as coisas que às vezes a gente está amando mais que a Deus, como às vezes você está contando muita mentira, e isso não é legal.
ou quando você desobedece os seus pais, você está amando mais o pecado do que a Deus, você está mentindo, quando você desobedece, quando você tenta fazer uma coisa que passou pela cabeça da Manuzinha, que a gente já vai falar o que foi o final da nossa história. E quando você desobedece a Deus, quando você faz algo que você sabe que é pecado, é porque você está amando mais o pecado do que a Deus. E ele não gosta disso. Deus, ele quer que nós amemos ele em primeiro lugar. E ele nos faz com que nós consigamos amar ele em primeiro lugar. Se nós temos Jesus no nosso coração, ele nos ajuda a amar a Deus em primeiro lugar. Não é verdade, Manu? Então fica essa história para a gente sempre se lembrar de Abraão e de lembrar que Deus quer o nosso coração por completo. Deus quer que nós o amamos em primeiro lugar, mais do que qualquer coisa. Pode ser aquela coisa assim que você mais ama na sua vida, que se eu falar assim, olha, o que você mais ama, que se eu tirar de você, você vai ficar muito bravo, muito irritado ou muito chateado. Sabe essa coisa? Pois é. Deus quer que você ame mais a ele do que essa coisa aí que você pensou que você não pode viver sem. Deus quer. E voltando à nossa história da Manuzinha, sabe o que aconteceu? Posso contar, Manu? Então tá bom. A Manuzinha, ela realmente pensou em fazer uma coisa que era errado. Era pecado, ela queria colar na prova, ela queria olhar a resposta e ela ia estar enganando a professora. E não só isso, ela estaria enganando a ela mesma, porque ela ia fazer uma coisa que ela ia receber uma nota, mas que não foi justo, porque ela não tinha respondido do que ela estudou. Ela viu a resposta, mas o mais importante, Deus estava vendo. E Deus, a gente não consegue enganar. A gente pode enganar os professores, a gente pode enganar os nossos pais, mas Deus a gente nunca vai conseguir enganar, porque Ele está em todos os lugares. E a Manuzinha percebeu que isso era errado, e ela percebeu que se ela queria que o coraçãozinho dela fosse totalmente do Senhor, ela precisava, ainda que ela tirasse uma nota ruim, não tão legal, isso era melhor do que ela olhar a resposta e colocar algo que não era verdade, uma mentira, não é verdade, Manuzinha? E ela agiu muito bem. Ela agiu da forma que Deus queria que ela agisse naquele momento. E Deus, com certeza, ficou muito feliz com você, viu, Manuzinha? Então, pronto. Essa foi a nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês sempre se lembrem da história de Abraão e se lembrem do coração, que você precisa amar ao Senhor antes de qualquer coisa. Por isso que Abraão, ele é chamado nosso pai na fé, não é verdade? Abraão é nosso pai na fé, porque ele creu no Senhor, ele creu nas promessas de Deus, sem nem duvidar, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. E agora é claro que não acabou, porque nós vamos para o que, Manuzinha? Para o nosso Hora da Memória! Bom, pessoal, e no nosso Hora da Memória de hoje, nós vamos decorar o versículo que está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, que diz assim, ó, pra gente decorar. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Vou repetir de novo para vocês entenderem. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Esse versículo está falando que são felizes, que são felizes aquelas pessoas que nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis, elas suportam com paciência esses momentos difíceis, elas descansam no Senhor, elas confiam no Senhor, ainda que o momento que elas estejam passando seja muito difícil, seja triste, felizes são elas por descansarem com paciência no Senhor nesses momentos, porque um dia nós iremos no céu, estaremos no céu com Deus, e isso é muito melhor que qualquer coisa. E é isso que ele prometeu para aqueles que o amam, para todos nós. Então, que nos momentos de dificuldade a gente possa se lembrar, né? E se lembrar do Senhor e descansar nele. Assim como Abraão fez, né? Assim como Abraão confiou no Senhor, ele descansou no Senhor, ainda que ele estava passando por um momento muito difícil, um momento que era muito difícil para ele, ele confiou e descansou no Senhor. Então, que a gente possa se lembrar disso também, tá bom, galera? Certo, Manuzinha? Então, agora,
O nosso Reino Kids Play, infelizmente, vai ficando por aqui, pessoal. Mas eu quero dizer que eu estou com muita saudade e logo, logo a gente vai se ver, se Deus quiser. E é claro que não poderia faltar o que, Manu? Vem aqui que eu vou te dar um super abraço bem apertado. Queria muito poder dar esse abraço em vocês, mas já que eu não posso, eu vou dar na Manu. E até a semana que vem, no nosso próximo Reino Kids Play!